Olá, pessoal da primeira série do ensino médio. Hoje nós vamos dar sequência aos estudos de literatura. Lembrando que o conteúdo estudado anteriormente é um conteúdo de grande importância que nós estudamos, que é o romantismo. Dividimos em primeira, segunda e terceira geração, e também foi importantíssimo para nós, porque também tivemos a oportunidade de fazer o estudo do romance urbano, levando em consideração que as obras do romance urbano costumam ter uma grande frequência aí nas bancas, nas provas dos vestibulares. Também estudamos o romance indianista, tivemos contato aí com Iracema, com Uruguaia, com Ubirajara, e hoje nós vamos dar sequência aos estudos, iniciando nosso novo conteúdo, que é o realismo. Então, já marquem aí no conteúdo de vocês, que hoje será a nossa primeira aula sobre o realismo. Como vocês podem observar, o realismo é uma tendência, né, é uma tendência nas artes como um todo, nas artes plásticas, também na escultura e na literatura, obviamente. Essa obra que eu trouxe para vocês, do grande artista plástico Gustave Courbet, é uma obra que vai representar muito do que quer dizer o realismo em imagens. Muitas vezes os vestibulares, o próprio Enem gosta de trazer questões fazendo intertextualidade, né, com outras fontes, com uma linguagem não verbal, como uma tela, uma propaganda publicitária com linguagem verbal e não verbal. Eu sempre encontro muito a obra Mona Lisa, né? E Mona Lisa, acho que eu já encontrei umas 5 questões fazendo intertextualidade com Mona Lisa. Então, essa obra ela vai representar exatamente o que é esse cenário que vai servir de pano de fundo para essa arte literária. Essa tela chama-se Os Quebradores de Pedra, e é uma obra-prima e também muito polêmica, porque o que eu tinha lá no romantismo, que eram obras de imagens idealizadas, as pessoas muito bem trajadas, muito bem vestidas, os grandes palácios, as grandes festas, os bailes, representava aqui no Brasil, por exemplo, a elite do século XIX. A gente encontra muito aqui na obra Senhora, né, que nós tivemos a oportunidade de estudar as festas, né, quando a Aurélia Camargo ficou rica. E aí, quando ela vai, né, tá dona do dote, ela vai usar essas cifras, ela já vai entender ali que o mundo é movido pelo dinheiro. Mas essa obra ela vai se caracterizar, por mais que já tenha essa crítica falando aí do casamento, do dinheiro, do dote, casamento por interesse, que vai ser levado em consideração que, embora tenha já o José de Alencar tenha nos apresentado essa temática já de criticar algo, o casamento, por exemplo, o casamento em troca de interesses, né? O Fernando Seixas troca a Aurélia por Adelaide e depois volta a se relacionar com a Aurélia, mesmo sem saber quem ela era, por causa do dinheiro. Então, aqui a gente vai ter um romance idealizado, com início, com clímax, até chegar no final, que a protagonista, que é a Aurélia Camargo, ela vai se redimir ao amor, perde perdão ao Fernando Seixas, e eles vivem o quê? Felizes para sempre, como um final idealizado que a gente vai encontrar aí no romantismo. Então, gente, aqui eu vou ter uma ruptura com tudo isso. Eu vou dizer o seguinte: a vida não é assim, nem sempre tem esse final feliz, nem sempre as pessoas são pobres e ficam ricas. Às vezes elas nascem pobres e morrem na miséria. E esse retrato aqui do Courbet, ele vai dizer isso, que vai expor o empobrecimento e a vida miserável dos camponeses do seu país, na época, no caso da França aqui, sem nenhuma esperança de melhoria de vida, não há perspectiva de vida. A Aurélia Camargo recebe uma herança do avô e muda de vida, porque aqui nós temos uma obra extremamente idealizada, é uma obra romântica, é um romantismo que ele vai nos apresentar uma vida que vai ter um final feliz, que a donzela, por mais que passe por alguns percalços, ela vai ter uma vida feliz no final de tudo. Observem também essa imagem aí que eu trouxe pra vocês, gente. Vocês estão percebendo aí que o que acontece? Aqui nós temos uma tela que vai chamar Moças Peneirando Trigo. Lá no romantismo eu tinha moças que liam livros, que passavam horas e horas do seu tempo dedicadas à leitura de romances idealizados, de cavaleiros que chegavam em cavalos brancos e que tinham uma vida cheia de rosas e flores. E aqui eu vou ter moças que estão peneirando trigo. Esse trabalho vil, esse trabalho braçal, que uma dama não deveria executar, mas elas executam porque elas precisam disso para sobreviver. Observem o semblante dessa moça que está sentada ali catando ou peneirando o trigo também, o semblante de cansaço, de tristeza, totalmente antagônico ao que a gente via em a Moreninha, Dona Carolina,
com o seu amado Augusto ali nos bailes, nos saraus ali, as brincadeiras inocentes que os jovens estavam ali cortejando as damas e assim, vivendo um cenário de vida idealizada naquela ilha que ninguém sabe, que em nenhum momento o narrador nos diz como é o nome da ilha, que é aquele mundinho, aquele microcosmo de mundo perfeito. Aqui nós vamos ter como característica a arte realista vai ter como grande característica objetividade. Chega do subjetivo e chega de ficar imaginando as coisas, supondo. Aqui a gente tem clareza. Rejeição de temas metafísicos como mitologia e religiosidade, que a gente encontrava muito também nas artes anteriores. Inclusive lá no arcadismo, representação da realidade natural, crua, como ela é. As pessoas se vestem assim, eu não preciso colocar um filtro nessas mulheres, elas vão estar vestidas assim no meu quadro. O Gustavo, ele tinha muito essa característica, né, de colocar as pessoas no cenário real onde elas se encontravam. Então a realidade imediata e não imaginada é como ela é, e não imaginando como ela poderia ser, tá? É um caráter de denúncia também de desigualdade. Pessoal, e na literatura, qual vai ser o grande marco da literatura? O que vai acontecer, que eu vou entender aqui, que vai ter o surgimento, qual é a obra que na Europa, no mundo, vai surgir como início do realismo na literatura? Gravem essa obra. A obra vai ser considerada o início do realismo na literatura na França, com Gustave Flaubert. A obra Madame Bovary. Madame Bovary vai contar a história de uma jovem, se não me engano, Emma Bovary. Faz tempo que eu tive contato com essa obra, gente, mas é um romance que vai fugir totalmente dos padrões até então divulgados pelas literaturas da época. Eu vou ter o quê? Uma personagem principal que busca o amor romântico. Ela era leitora assídua de romances idealizados, romances românticos. Lembra que eu já expliquei a diferença dos diversos tipos de romance? Era um romance romântico com final feliz. Mas aí ela vai descobrir que na vida real as coisas não são como ela vai casar e vai ter um casamento infeliz, insosso. Vai casar com um homem que ela espera o tempo inteiro que ele seja aquele homem que tá lá nas obras que ela lia, mas esse homem não existe. Então ela vai o quê? Acabar se envolvendo com amantes, e esses amantes não dão a mínima pra ela, digamos assim, vai ser relacionamentos frustrados, e ela vai ser a grande representação do tédio, a vida dela insossa, e ela não suporta aquela vida monótona. Então ela acaba se envolve com um amante, depois se envolve com outro amante, e a vida inteira ela não teve concorrência, né, gente? Até quando ela fica gestante, até quando ela está grávida, gerando uma vida, ela vai ficar frustrada, porque a gestação inteira ela tá idealizando um menino, um varão, um filho que ela sonhou que vai ser ali um cavalheiro. E aí nasce o quê? Uma menina, e ela rejeita a coitada dessa criança. Gente, é uma obra da raiva. Tem hora que dá raiva, que você quer bater nela. E aí o que acontece? Ela dá à luz a essa menina, rejeita a menina a obra inteira. Ela era uma péssima mãe. E aí, paralelo a isso, então ela tem uma vida frustrada com o marido que ela não ama, que não é o homem que ela idealizou lá nos romances que ela lia. Aí ela começa a ter um amante que daqui a pouco não quer mais saber dela, termina o relacionamento com ela. O que ela faz? Vai gastar dinheiro. Gente, tem um personagem nessa narrativa que ele era, sabe, imagina uma sacoleira de hoje, a mulher que vai lá na sua porta vender roupa. Ele representava isso, ele era o homem que tinha tudo, ele tinha uma mala gigante, um baú, e tinha tecidos, e tinha joias, tinha presentes para os amantes. Então ela começou a se endividar para saciar o prazer, né, das frustrações de um casamento ruim, a filha que ela não queria, os amantes que abandonavam ela ia gastando, até que chega um momento que o último amante dela decide romper com ela, e ela já está totalmente endividada. Então ela olha para as dívidas, olha para o final trágico aí do relacionamento que ela teve com esse amante que não quis mais saber dela, e ela vai acabar tirando a própria vida. Então é um romance aí que, assim, existe duas formas de escrever literatura, escrever romances. O romance, a partir de Madame Bovary, ele vai ter outra composição na sua escrita. O próprio Flaubert, ele passou 5 anos escrevendo esse livro. Então, assim, ele foi... Gente, é incrível. Porque, assim, a gente imagina... Quando fala que a mulher teve um amante, depois você vê outro amante, a gente imagina que vai estar cheio de imagem de sexo, vai estar cheio de imagem depravada. Mas não. O Gustave, o Flaubert, ele vai criar, gente, assim... Sabe os não ditos?
as coisas ficam subentendidas, ele não diz as coisas, ele deixa subentendido, que eu acho que é o que mais chama a atenção do leitor, uma cena que dá a entender que aquilo está acontecendo sem necessariamente ter que descrevê-la, compreendem? Então, assim, existem duas formas de escrever romance. Depois de Madame Bovary, tudo mudou no cenário da literatura. Essa obra, ele sofreu processo. Muitas pessoas disseram que ela era uma obra que ia deturpar a moral e os bons costumes da época. Enfim, ela foi super criticada, ele foi absolvido. E o pior, sabe quando proibiram a obra e muita gente quis ler? Houve um grande interesse por parte do público para ler essa obra, talvez para saber por que tinha sido todos aqueles rumores de proibição. Acho que até o dono da editora, né, da gráfica lá da editora também foi processado, enfim, depois foram absolvidos. Todos esses rumores na época. Então o ambiente social aqui era a Europa, então ia sofrer os efeitos da consolidação da civilização burguesa, o surgimento do proletariado e suas lutas de ideias do liberalismo, a democracia, suas inúmeras mudanças, o desenvolvimento das ciências naturais, das teorias científicas, é tudo isso que a gente vai começar a encontrar a partir de agora com o realismo. Então, gente, em Portugal, nós vamos ter um grande representante. Então, a gente já falou do Flaubert na Europa, na França. Então, falamos de Madame Bovary, né, ou a de Portugal. O que a gente tinha? O que estava sendo produzido lá? Qual foi a obra que deu início ao realismo em Portugal? A obra de Eça de Queiroz. O escritor vai ser o Eça de Queiroz, e ele vai ter grandes obras dentro desse cenário de realismo, que já se enquadravam nessa categoria de realismo, que vai ser o Crime do Padre Amaro, o Primo Basílio e os Maias. Eu vou só abrir um parênteses aqui para falar um pouco sobre o Primo Basílio. Na obra do Madame Bovary, eu vou ter uma crítica ao casamento, que os casamentos não são felizes como nos romances idealizados, lá da categoria do romantismo, lá da escola literária do romantismo. Eu vou ter romances que vão mostrar casamentos frustrados. E interessante, gente, porque o casamento era considerado assim, uma célula núcleo intocável da sociedade. E aqui nessas obras do realismo, elas vão tocar exatamente nesses pontos do matrimônio. Em O Primo Basílio, por exemplo, eu vou ter um relacionamento de certa forma semelhante, né? Que no sentido de traição, é um marido que é apaixonado pela esposa, mas a esposa não aguenta mais aquele relacionamento monótono e acaba se envolvendo com um primo. No caso, vai ser o Primo Basílio, que a protagonista vai se envolver, e ela vai assim, se envolver de tal maneira nessa narrativa, e a gente vai ter a presença da criada da casa, que vai se envolver na história, vai se tornar a grande vilã. E assim, uma narrativa também que vale muito a pena ler, que é o Primo Basílio. E a gente já entendeu que em Portugal, assim como lá na França, a gente já vai ter um romance que vai tratar da temática e também do casamento. E aqui, no cenário brasileiro, qual vai ser a obra que vai dar início ao realismo? Bom, então assim, vamos só lembrar que é um movimento artístico do final do século XIX. Lá no início a gente tinha o romantismo, no final a gente já vai ter o realismo, e ele vai ser o oposto ao romantismo. Então o realismo é uma escola oposta ao romantismo. E aqui no Brasil, esse estilo ele vai ter como marco inicial, aqui gente, essa obra, Memórias Póstumas de Brás Cubas, do grande escritor Machado de Assis. Machado de Assis, gente, ele também escreveu obras que se enquadravam no romantismo, como por exemplo a obra Helena. Se você lê Helena e você lê Memórias Póstumas de Brás Cubas, você vai dizer, não pode ter sido escrita pela mesma pessoa, porque assim, gente, a forma de escrever, a forma como ele escreveu essa narrativa, como ele escreveu essa obra, é totalmente oposta. E aqui, gente, ele vai iniciar a obra exatamente dedicando, eu vou só ler um pouco a dedicatória da obra aqui pra vocês. Ele vai dedicar, observem, ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Tá aqui, gente, a dedicação da obra, tá? Dá pra vocês acompanharem a dedicação da obra. Então, assim, para tudo. Enquanto tu dedicava a obra pra, sei lá, pro teu melhor amigo, pra um político, uma pessoa importante, ele dedicou pra um verme, o que primeiro ia roer as carnes do seu cadáver. Então já dá pra imaginar o gostinho aqui que a gente vai ter no realismo, no realismo brasileiro. Machado de Assis, em nenhum momento, gente, vai ficar por baixo de outros escritores, com Eça de Queiroz, Gustavo Flaubert, ou outros escritores aí do mundo afora. O Machado de Assis vai ser o representante do realismo, vai fazer isso com maestria.
essa corrente literária, muitas vezes você deve se perguntar, professora, sempre que eu ouço falar no realismo, eu também ouço falar em quê? No naturalismo. Porque vai ser uma corrente literária, né, que retrata, digamos assim, ela vai dialogar com o realismo. Então a gente sempre escuta realismo e naturalismo, como se essas duas escolas fossem a mesma. Elas não são a mesma, elas são diferentes, elas são correntes diferentes, mas elas vão dialogar. Tá? Ela vai retratar, no caso do naturalismo, vai retratar em geral a vida da população mais pobre. Em Portugal, o Antero de Kendall e Eça de Queiroz foram os principais escritores do realismo. E lá na França a gente vai ter o Gustave Flaubert, que é considerado, no caso, o pai do realismo europeu, como eu falei com Madame Bovary. Então, assim, a gente vai lembrar de naturalismo. Quando falar de naturalismo, gente, eu vou lembrar do Mulato e também vou lembrar dessa obra aqui, ó, que é O Cortiço, que acredito escutado alguém comentar sobre essa narrativa. Alguns podem até já ter tido a oportunidade de ter feito a leitura. É uma obra incrível. Essa aqui foi uma das obras, assim, que mudou muito a minha forma de enxergar a literatura. Sabe aquela obra que você lê e que você pensa, sou outra pessoa? Sou outra pessoa, o mundo não é esse mundo que eu imaginava. Essa obra aqui, ela, de fato, teve grande importância na minha vida como leitora. Então, gente, dando continuidade aqui, lembrando, a próxima aula eu vou trazer a análise, tá? Do Memórias Póstumas de Brás Cubas, que assim, não tem como a gente não fazer a análise dessa obra, porque ela, gente, ela nunca vai ser esquecida. Tem questões de concursos públicos que cobram constantemente também o Machado de Assis em Memórias Póstumas, tá? A gente vai estudar Memórias Póstumas, a gente vai estudar também Dom Casmurro, sim, nossa querida Capitu, também no realismo, tá? Também tem a obra O Alienista, gente, aqui são obras bem antigas que eu já tinha há um certo tempo. Alienista do Machado de Assis, gente, eu nem encontro, nem lembro assim a data, há quantos anos eu possuo esses livros, esses exemplares, mas foram leituras que fizeram a diferença na minha vida como leitora. Então, assim, gente, quais são as características? O que é que eu tenho que saber de característica? Lá no romantismo, a gente fez essas características de forma separada. Tinha características da primeira geração, o indianismo, digamos assim, o patriotismo mais exacerbado, o amor à pátria. Na segunda, eu tinha o mal do século, ultrarromântica. Na terceira, eu tinha a geração condoreira, a temática social. Interessante, tá? Que a temática social da terceira geração não deve ser confundida com a temática da crítica social do realismo. Aquela temática social lá, eu tinha como pano de fundo o quê? A questão da escravidão. Era uma temática mais abolicionista que o Castro Alves nos apresenta. Aqui eu vou ter uma temática que vai falar de temas de cunho social, tá? Ele vai criticar as camadas, digamos assim, as camadas mais nobres e assim a forma com um certo descaso para com que elas lidam com as camadas mais inferiores, digamos assim, tá? Inferior no sentido do julgamento que ele vai fazer, tá? Que jamais uma pessoa vai ser considerada inferior, nem pode ser considerada inferior pela classe social que ela ocupa. Isso é uma forma preconceituosa de pensamento, tá bom? Talvez tenha sido por isso que aquela obra que eu coloquei no início do slide, que chama Os Quebradores de Pedra, tenha chocado tanto a sociedade. Porque, assim, as pessoas sabiam que existiam pessoas que estavam ali, pobres, na miséria, que nasciam e morriam na miséria, que estavam trabalhando por tão pouco. Mas, assim, ninguém queria falar nisso. Era como se fosse uma questão, uma pequena mancha, uma nódoa na sociedade, mas que as pessoas preferiam fingir que não existiam para não ter que falar no assunto, entendeu? Então, assim, característica, objetividade, ao contrário de quê? Do subjetivismo romântico. Então, eu tenho objetividade, que é contrário à subjetividade, que é do romantismo. Então, eu tenho objetividade, enfoque ideal na literatura. Esses escritores realistas, eles buscavam quanto mais ser objetivo, mais objetivo possível. Então, é um retrato da realidade com a menor influência pessoal. Eles tentavam tratar de forma impessoal, não colocar suas características próprias, a sua forma de pensar. Era como se ele falasse, eu vou retratar a realidade sem a minha ideologia, sem a minha concepção. É claro que isso é impossível. Que quando a gente escreve algo, sempre a nossa visão pessoal, por mais que a gente tente fugir disso, ela vai estar ali também, tá? Então, é uma crítica social, uma das marcas do realismo, a representação das hipocrisias sociais de modo escancarado. Se tem, digamos assim, tem uma parte aqui que o personagem, o Brás Cubas, ele vai dizer que ele não vai fechar os olhos às sardas e espinhos. Se alguém é feio, ele vai dizer que é feio. Há uma personagem aqui que tem uma deficiência física lá, que é a Eugênia. Ele vai falar sobre isso.
Lá no romantismo, eu não ia falar de uma temática dessa, porque não condiz com a beleza literária, digamos assim, eu não estava representando o que eu queria pregar como um romance idealizado. Então, nessa obra, ele vai falar sim, ele vai falar que se envolve com a prostituta, que foi o seu primeiro amor, quanto é que ela lhe custava. Ele vai falar dos César, ele vai dizer que desde pequenininho ele era um menino que dava muito trabalho para a família, ele era muito mimado. Então, é isso que ele vai retratar. Ele vai tratar que ele tratava mal o escravo da casa, ele maltratava. Então, assim, é uma obra que vai dizer quem realmente ele é. E sabe por quê? O mais diferente dessa narrativa é porque aqui é um autor defunto. E aí ele quer dizer o quê? Ah, ele já morreu, então ele pode falar tudo o que ele pensa da sociedade, escancarar. Né? Ele vai ter amante, uma mulher casada com um político, um homem reconhecido e tem de grande prestígio, mas ele já está morto. Então, já que Brás Cubas já morreu, ele vai dizer o que ele bem pensa das pessoas, tá? Então, ela vai ser uma crítica das contradições do moralismo da elite burguesa do século XIX. Gente, a grande ironia interessante é que o Machado de Assis, pessoal, ele vai ser um nome assim que vai ficar marcado como a ironia machadiana, né? Cria-se até essa tese, né, da ironia machadiana. Por quê? Porque, assim, ele quer dizer algo, ele não vai poupar detalhes. Como, por exemplo, lógico que eu vou fazer a apresentação dessa narrativa aqui pra vocês, mas há um momento que ele vai falar assim, eu não vou fechar os olhos para sarnas e espinhas. Quer dizer, se a pessoa tem espinha, tem cravos, ele diz, eu não vou botar filtro, sabe? Eu vou dizer como ela é. E assim, a personagem, por exemplo, há um momento aqui na narrativa também que ele ia caindo do cavalo. E aí ele fala que ele quase morreu dessa queda do cavalo, aí vai uma pessoa simples e humilde e o salva. Quando ele é salvo, que ele está se recompondo, ele pensa, eu preciso recompensar esse rapaz, ele salvou minha vida, eu devo muito a ele, eu vou dar tantos contos de réis pra ele. Aí daqui a pouco ele pensa, tantos contos de réis é muito, eu vou dar menos. Gente, a pessoa salvou a vida dele, ele ia morrer, pra onde é que ele ia com esse dinheiro? Ele não ia levar pro caixão, né? Então, assim, daqui a pouco ele vai baixando, quer saber, eu vou dar só tanto... Imagina que ele fosse, vou trazer para cifras do mundo capitalista de hoje. Imagina que ele dissesse, eu vou dar 30 mil reais pra esse rapaz, que ele salvou minha vida, ele pensando. E aí ele diz, daqui a pouco ele diz, quer saber, eu vou dar só 20. Porque assim, ele me salvou, mas, eu nem ia morrer mesmo. Daqui a pouco ele vai pensando melhor e diz, quer saber, eu vou dar só 10. Não, 10 tá bom, o suficiente. Nem pra ele, nunca nem viu 10 mil na vida, esse cidadão aqui que me salvou. Demora mais um pouco, aí ele pensa, gente, acho que vou dar só 5 mil. Daqui a pouco ele diz, não, eu não vou dar nada. Gente, era mais ou menos assim, era aquilo que as pessoas realmente pensavam. E quando ele se envolve, né, com a personagem Eugênia, é bem interessante, gente, porque assim, a Eugênia, ela tinha uma deficiência física na perna. Ela era coxa ou manca. Tem traduções que vai dizer que ela é coxa, tem tradução que vai dizer que ela é manca. E aí ela era muito bonita, ela era bonita, ela tinha um rosto bonito, mas ela tinha essa deficiência física. Aí o que ele fala? Uns olhos tão frescos, uns olhos tão lúcidos, uma boca tão fresca, mas coxa? Assim, ele vai dizer, por que coxa se bonita? Por que bonita esse coxa? Ele vai criar esse diálogo dentro da cabeça dele. Porque assim, uma pessoa pra ele, se ela era coxa, ela não poderia ser bonita, porque era um desperdício. Tá entendendo, gente? Olha como ele era preconceituoso. E a gente não via isso lá no romantismo. Não, a gente não via esses traços. A gente via traços de caráter. O tio Lemos, ele tinha uma falha de caráter lá em Senhora? Tinha. Ele até tentou assediar a moça quando ela ficou sobrinha, quando ela ficou órfã de mãe. Mas, assim, as coisas são muito sutis, não é dito que isso acontece, né? Quando a Aurélia Camargo recebe o bilhete e vê que o tio Lemos estava querendo se aproveitar dela, mandando uma carta dizendo que ela poderia receber favores, digamos, ser protegida por ele em troca de favores sexuais, em outras palavras, isso não é dito claramente, isso é dito de forma sutil. Ela se sente espantada e preocupada com isso, guarda o bilhete para ela como um álibi, pensando consigo mesmo, isso aqui um dia eu vou usar para me defender, se algum dia ele tentar algo contra mim, eu mostro isso aqui para as autoridades, o bilhete no caso. Então, assim, em nenhum momento isso acontece. Ela logo pouco tempo depois vai ganhar a herança, vai ficar rica de uma RBC, enfim, não vai passar por isso. Mas o fato é que
aqui no realismo as coisas vão ser ditas. Vai ter briga por herança. A gente tem muita coisa aqui. O Machado de Assis, ele pegou um monte de coisa assim do caráter social. Vai ter briga por herança. Até hoje existe pessoas que brigam por herança, porque a sociedade é assim. Dinheiro que manda. E vai ter briga, ele vai brigar com a irmã, que era a melhor amiga dele, mas aí os pais morrem, vão brigar por herança. Ele vai se envolver com prostituta, depois ele encontra com ela muitos anos depois, ele vai dizer que ele era um péssimo aluno, desde o início das suas primeiras séries, até na faculdade, no curso de Direito, lá em Coimbra, lá em Portugal. Ele disse que não sabe como Direito nem talvez seja uma profissão muito séria, até porque ele se formou em Direito e ele nem estudava. Então ele vai falar tudo, ele vai chocar a sociedade. Ele vai dizer, vamos pular a escola, porque lá na escola só aprende a dar cascudo e matar a aula. Como assim? Ninguém falava nisso? E agora vem alguém dizer que era isso que as pessoas faziam. Então, gente, aqui nós vamos encontrar muita coisa, gente. Essa análise que a gente vai fazer vai ser fantástico, fazer uma viagem pelo mundo machadiano. E, gente, também, tem muita coisa aqui só, por isso que precisa de uma aula só para falar sobre Memórias Póstumas, porque é uma obra incrível. Então, dentro do contexto geral, não somente nessa obra, mas no contexto geral, o que eu vou encontrar também aqui no cenário do realismo? A descrição psicológica. Eu não estou preocupada com a descrição física, eu estou preocupada com a descrição psicológica. O que esse povo pensa? Lembrando aqui de Dom Casmurro, Dom Casmurro com a personagem Capitu. Gente, vocês lembram como Capitu, os olhos de Capitu eram algo enigmático, olhos de cigana, oblíqua, dissimulada, olhos de ressaca. Eram tantas descrições para falar sobre o próprio olhar, porque o olhar dela é enigmático. Eu não estou falando de palavras, eu estou falando de gestos que remetem a pensamentos, que remetem ao que? A fatores psicológicos. Então nós vamos ter descrições minuciosas da psicologia das personagens, ênfase para a sociedade de forma externa, como ali, né, preconceito com as camadas mais baixas, como interna, como sentimento, aquilo que eu penso, a minha opinião sobre as coisas. Então, além de retratar a vida dos seus aspectos reais, ela vai exaltar de forma explícita a relevância dos pensamentos das personagens, certo, gente? Então, as grandes influências aqui, de modo genérico, é possível dizer que esse movimento do realismo foi influenciado totalmente pelas teorias científicas que surgiram nessa época, como, por exemplo, positivismo, comunismo de Marx e Engels, o evolucionismo de Darwin. Inclusive a gente vai encontrar muito a questão do determinismo, gente. O cortiço, na questão do naturalismo, a gente vai encontrar muito essa questão do determinismo, como isso vai ser forte, como a influência do meio vai determinar dentro da narrativa, né, o comportamento das personagens. E nessa minha edição aqui, eu tenho aqui na capa uma personagem, a foto de uma mocinha. Eu acredito que aqui talvez seja a foto da personagem Pombinha. Talvez seja, porque que vai ser uma personagem que vai ter o seu destino totalmente modificado no decorrer da narrativa e vai partir pelo viés do determinismo, tá, gente? Então, realismo versus naturalismo, e naturalismo, na verdade, é uma corrente literária que dialoga uma com a outra. É notável que nas narrativas naturais, a apresentação das camadas pobres, né? Nós vamos ter a primeira obra aí, o Aloysio de Azevedo vai trazer pra gente o Mulato, que o Mulato vai inaugurar mas a obra que vai ganhar mais destaque vai ser o Cortiço. Ambas vão retratar a população ainda escrava ou remanescente da escravidão. A gente vai encontrar muito aqui dentro do Cortiço, desse ambiente, desse mundo do Cortiço aqui, pessoas que já não são mais escravas, são livres, mas ainda, digamos assim, tem traços da escravidão, de pessoas que não tiveram uma organização, digamos assim, de moradia apropriada, né? Saíram da escravidão, mas continuavam presos a uma vida que não oferecia uma possibilidade de ascensão social por meio do trabalho, da educação, eram privados desses direitos. Então, no naturalismo também havia a presença mais clara da influência das teorias científicas do século XIX. Então, a ciência vai estar aqui, as coisas elas precisam ser provadas para de fato serem consolidadas. E esses escritores, tanto Aloysio de Azevedo com seu naturalismo, quanto Machado de Assis com suas obras riquíssimas em belos conteúdos, vão nos apresentar aqui o mundo sobre outra perspectiva. Gente,
Essa foi a nossa primeira aula, sobre esse conteúdo realismo. Eu quero fazer de uma forma semelhante à forma que eu fiz com a outra escola, que foi o romantismo. Eu elaborei uma aula, né, somente para a gente fazer a análise de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Primeiramente ela, porque assim, a obra que vai dar início. Então a gente tem que entender como foi que o Machado de Assis escreveu para modificar, o que foi que a obra Helena, o que a obra Helena, lá do romantismo, tinha, que se diferenciou dessa daqui. Por que Memórias Póstumas não é considerada uma obra ainda do romantismo? O que a fez ter característica de ser integrada como uma obra realista? Então é isso que a gente vai estudar na nossa próxima aula. A gente vai entender aqui, desvendar essa obra. A gente é uma narrativa assim apaixonante. A gente vai entender o que aconteceu aqui com o Brás Cubas. Escrever é um defunto. Imagine só, alguém, ele vai dizer que até mais interessante, ele não tem mais nada de melhor para fazer, né? A eternidade tá morto. Por que não escrever essas memórias? E a gente vai entender por que essa obra chocou tanto o público. Então, pessoal, na nossa próxima aula, a gente vai fazer a explanação de Memórias Póstumas de Brás Cubas. E a gente vai fazer essa sequência. Faz Memórias Póstumas, depois eu quero trazer exercícios sobre Memórias Póstumas. Depois, é claro que a gente não vai deixar de estudar Dom Casmurro, nos apaixonar por Capitu, entrar no mundo dos que apoiam e no mundo dos que criticam a personagem Capitu, né, os defensores de que ela não traiu Bento Santiago, e aqueles que a criticam, que ela era dissimulada mesmo, como José Dias dizia. Então, gente, vai ser um prazer estudar essas obras, né, introduzir, né, essas obras literárias aqui do realismo e também do naturalismo, gente. Eu vou preparar com muito amor o Cortiço. O Cortiço, tenho certeza que vai fazer uma diferença na leitura de vocês. Pessoal, vale a pena nesse período investir nessas obras, nessas leituras. São obras que com certeza vão contribuir muito para enriquecer tanto o vocabulário de vocês, quanto a desenvolver o senso crítico mesmo, porque é por meio da literatura que a gente consegue cada vez mais sermos melhores escritores e mais críticos, tá bom? Então, na nossa próxima aula, nós estaremos com a análise da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Até a próxima aula. Tchau, tchau.